Olá, tudo bem? Nessa fase difícil que estamos passando com o avanço do vírus, do coronavírus, você tem colocado uma boa dose de otimismo para passar por essa fase? Estudos da psicologia positiva e da neurociência comprovaram recentemente que o otimismo ele aumenta a resiliência. Inclusive o otimismo ele ajuda para a qualidade da saúde física e ele aumenta a resistência à depressão. E também o otimismo ele prepara para o bom desempenho. Ele ajuda para que você tenha alta performance no trabalho. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A importância de nós colocarmos o otimismo no nosso dia a dia para passar por essa fase que nós estamos enfrentando. E não somente agora. Em todas as outras adversidades que nós vamos enfrentar no futuro, o otimismo ele é extremamente importante. E o que é o otimismo? O otimismo ele faz parte da família de alguns estados emocionais. Por exemplo, a fé, que também é um sentimento de futuro, é aquilo que nós esperamos e acreditamos sobre aquilo que ainda não chegou, sobre aquilo que poderá vir a acontecer. A esperança também é um sentimento de futuro e o otimismo faz parte dessa família. Mas tem pessoas que preferem pensar assim, eu prefiro ser realista do que otimista. Será que é assim mesmo? Eu vou te mostrar uma frase. Se você pesquisar aí, você vai ver que ela é atribuída a vários autores. Então aqui eu não vou citar o autor, porque nós não temos a fonte certa de quem escreveu essa frase. Então aqui para nós fica como um autor desconhecido. A frase diz o seguinte: o pessimista reclama do vento, o otimista espera e acredita que ele mude, e o realista ajusta as velas. De acordo com os estudos, o que foi identificado em relação a essa questão de ser realista, ser pessimista ou otimista? É que, na verdade, tanto o pessimista quanto o otimista, ambos são realistas. Qual que é a diferença? A diferença é a perspectiva que cada um tem em relação à adversidade. Ou seja, é o foco que cada um vai dar para aquela turbulência, para aquela situação. Por exemplo, o pessimista, ele prefere focar nos aspectos negativos da situação. Já o otimista, ele foca muito mais na aprendizagem, ou seja, nos aspectos positivos da situação. Porque uma adversidade, ela tem aspecto positivo e negativo. A questão é de foco. Aquilo que você escolhe enxergar. Tem uma outra frase que eu quero compartilhar aqui com você, do Ariano Suassuna. Ele foi poeta, escritor e professor brasileiro, nos deixou obras fantásticas. A frase do Ariano diz o seguinte: o otimista é um tolo, o pessimista um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. E é claro que o Ariano Suassuna, ele não era especialista em otimismo, porque se a gente parar para analisar a frase dele, ela não tem uma coerência com essa questão de ser realista ou ser pessimista ou ser otimista. Veja bem, quando ele diz, bom mesmo é ser realista esperançoso, qual é um dos sentimentos que caracterizam o otimismo? É a esperança. Então se eu digo assim, eu prefiro ser um realista esperançoso, então você está sendo de fato um otimista. Então, meus amigos, nessa época nós precisamos ter uma boa dose de otimismo para passar por essa fase, porque veja só, ser otimista não significa fugir da realidade. E quero compartilhar uma outra frase aqui agora para você, do pastor e americano William Ward. Olha só que frase fantástica que ele nos deixou. Ele diz o seguinte, que o verdadeiro otimismo, embora consciente de problemas, reconhece que há soluções. Ele está a par das dificuldades, mas acredita que elas podem ser superadas. Isso é ser otimista. É reconhecer que estamos diante de uma fase difícil, de uma fase complicada, mas que nós podemos aprender e pensar em possibilidades para enfrentar esse desafio. Então, eu quero passar para você aqui uma dica sobre como que os pessimistas pensam e falam em relação aos otimistas. Diante de uma situação negativa, de uma situação adversa, os pessimistas costumam ter um padrão de pensamento, um padrão de fala chamado de fixo e permanente. Eles usam expressões do tipo, sempre vai dar errado,
É muito difícil. Nunca deu certo mesmo. E nós temos que cuidar muito nessa época com esses pensamentos e com essas expressões. Já o otimista, em relação às adversidades, em relação às situações negativas, ele tem um padrão chamado de temporário. Ou seja, ele costuma usar expressões do tipo, às vezes, dessa vez, vai passar. É difícil? Dessa vez? Tivemos uma complicação? Tivemos uma adversidade? É verdade. Mas nós podemos aprender com isso, porque isso não vai durar para sempre. E você? Qual é o seu padrão? Você é mais pessimista ou otimista? Meus amigos, nesse momento difícil que nós estamos passando, eu quero que você comece a prestar atenção nos seus pensamentos. Vigie os seus pensamentos e preste atenção nas palavras que você usa para se comunicar nessa época. Porque já é difícil a situação. E se nós criarmos um ambiente ainda mais pesado de pessimismo, de falta de esperança, de falta de confiança, vai ficar mais difícil passar por essa fase. Então, já que você está em tempo de quarentena, se você estiver em casa, estiver isolado nesse momento, procure criar um ambiente mais favorável para você passar por essa fase. E a forma mais indicada para você criar um ambiente adequado é um ambiente de otimismo, porque o otimismo vai nos preparar para o futuro melhor. Pense sobre isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.